Nós seguimos com o nosso estudo da Escola Dominical, no livro de Apocalipse, agora no capítulo 20, do verso 11 ao verso 15. Leamos o texto. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estava. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Muito bem, nós temos aqui a descrição do juízo final. Vamos falar sobre o juízo final, suas características e consequências. Nós já começamos no domingo passado e hoje nós seguimos com o nosso estudo. Uma coisa importante a dizer é que essa descrição em Apocalipse tem uma intenção teológica primordial: retratar a condenação dos perversos, a condenação dos ímpios. Nós já vimos a queda de Babilônia, a queda das duas bestas, a queda do dragão, e agora nós vamos ver, então, a condenação dos perversos, a condenação dos ímpios. E então o texto começa, o texto nos faz algumas descrições. E a primeira dessas descrições, no versículo 11, é a descrição do juiz. E ele apresenta esse juiz, então, responsável pelo grande julgamento, descrito assentado num trono branco, numa expressão de fulgor tão grande que a terra e o céu não podem ficar perto. O destaque, então, está para o trono. Esta foi a primeira visão de João, quando ele foi chamado para subir aos céus na ilha de Patmos, lá no capítulo 4. E ao chegar ao céu, o primeiro objeto que ele viu foi um trono, que domina os céus, que governa todo o universo. Isso, então, nos remete à ordem, nos remete à organização, porque o universo não é caótico, como muitas vezes parece. Ele tem ordem, tem propósito, porque ele tem um ponto central, de onde fluem todas as demais coisas. Há um trono, há um governo, não é uma anarquia. Há um poder central e desse poder todas as demais coisas se organizam, se derivam, recebem punição ou recompensa. O poder central é de Deus. Observemos aí então uma coisa, e essa coisa é muito importante. O juiz é o próprio executor. Poder legislativo e poder executivo se completam no mesmo ser. Não é um que determina e o outro que executa. Muitas vezes no nosso sistema humano de justiça, se perde, né? Se perde aí no meio, entre esses dois poderes, se perdem as ordens. Mas na descrição aqui, o mesmo que julga é aquele que executa. É um rei juiz. Ele reúne em si as duas qualidades, as duas funções. Ele é juiz e é também rei. Ele legisla e ele executa. Portanto, não há a mínima chance de as suas ordens e decisões não serem cumpridas. Este trono, diz o texto, é branco. E esta cor em Apocalipse é o símbolo da santidade. É símbolo de justiça pura, de pureza absoluta. A grande característica deste trono, então, é a isenção, absoluta isenção. Verdade e santidade absolutas. Não dá para enganar. Não adianta levantar falsas provas
usar argumentos diante daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe, daquele que tudo perscruta e principalmente daquele que não se contamina. Porque ele subsiste em perfeita justiça, em perfeita pureza. O texto continua e ele nos diz que a própria terra e o céu fugiram da sua presença. É uma descrição para nós até inconcebível, impensável. Como pensar que os céus e a terra fogem? A ideia que João quer nos apresentar é a de santidade separativa de Deus. Ninguém pode subsistir na presença dele por si mesmo. Há um movimento natural de quem se aproxima desse Deus de fugir, se afastar por reconhecer nele atributos que aqueles que se aproximam não têm, não possuem. Portanto, sua falta causa essa necessidade de fuga, de separação. Isso é justiça total, santidade total. Se esse próprio Deus não dissesse, aproxime-se, venha, ninguém poderia se achegar. Se ele não provesse um meio para nós nos achegarmos, só restaria então fugir assustados, desesperados da presença desse Deus que é santo. Esse, então, é o juiz. Ele em pessoa é quem vai julgar. E aqui nós temos provavelmente uma descrição do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sempre representado na pessoa do Pai. Nunca em Apocalipse ele é descrito diretamente, sempre é descrito através de símbolos que representam a sua glória, seu poder, que representam a sua justiça, que representam a sua santidade. Muito bem, nós vimos até aqui a descrição do juiz, esse grande trono branco, né? Completamente isento, incorruptível. E agora nós vamos ver a descrição dos réus, versículos 12 e 13. E eu chamo especialmente a sua atenção para o verso 13, que diz: a morte e o além entregaram os seus mortos. A palavra aqui traduzida por além, na língua original, é Hades. A mesma palavra normalmente traduzida por inferno. Então nós poderíamos traduzir assim: a morte e o inferno entregaram os seus mortos, que neles haviam. Quem são então esses réus? São descritos aqui como os mortos. É por isso que nós dissemos lá no começo que prioritariamente a intenção da descrição desse trono branco, aliás, de Apocalipse, essa descrição do juízo final é falar da condenação dos ímpios, da condenação dos perversos. Porque muitos crentes chegarão no juízo final ainda vivos. Eles não chegarão mortos. Já terão sido transformados. Nem sequer passarão pela morte. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele diz, olha, os que estiverem vivos não precederão aqueles que já morreram. Porque estes descerão do céu com o Senhor Jesus, receberão os seus corpos ressuscitados e depois nós seremos transformados. Mas muitos, então, virão para o juízo final sem ter passado pela morte. Também esses passarão pelo juízo final, mas passarão sob outra perspectiva, sobre outra ótica. Quando ele fala aqui então de mortos, ele está falando do retorno das almas das pessoas que morreram. E talvez a maioria delas, quase que a totalidade, pensasse que a morte era o fim. Você já conversou com pessoas que pensam que a morte é o fim? Elas estão enganadas. Tristemente enganadas. E nós precisamos pregar o evangelho para elas, dizer que a coisa é diferente. Pensavam que a morte seria para eles
um livramento. Não, que não pagariam por seus erros, por suas culpas, por suas falhas. Muitas pessoas cometem suicídio pensando que a morte é um livramento. Mas agora o texto nos diz que a morte vai devolver a eles, não é? Que a morte vai dizer para eles, olha, eu vou devolver vocês. A morte vai entregá-los. Eles pensavam que a morte era um refúgio, que a morte era um esconderijo, mas a morte diz, olha, vocês se enganaram, porque eu vou entregar vocês, eu vou devolver vocês para aquele que vai julgar. A morte devolve os seus prisioneiros. Ele diz também que o próprio mar devolve os seus mortos. Ou seja, aquele lugar que parece que seria mais difícil de se resgatar, vai entregar os seus mortos. Porque se você conhece o túmulo de alguém, parece que não é tão difícil essa pessoa. Até tem muita história fantástica por aí de pessoas que voltaram dos mortos, que na verdade são pura balela. Mas nesse dia a morte vai entregar os seus mortos, né? E agora não só a morte, não só o inferno, mas o próprio mar, né? O morto afundou nas profundezas. Pense lá, por exemplo, nas guerras, um submarino ou um navio foi afundado e pessoas morreram dentro dele lá e foram para as profundezas do mar. Parece que nunca mais voltará, mas o texto diz que o mar devolve os seus mortos. Eles pensavam que o mar seria um esconderijo, né? E o mar devolve os seus mortos. Ele diz, não, o mar não é a pior coisa que pode acontecer. Morrer no mar, o seu corpo se afundar, não é a pior coisa. O mar vai devolver você para a pior coisa que pode acontecer. Mas o texto também diz que o próprio inferno, o Hades, devolve os seus mortos que nele estão. Na atualidade, nós devemos pensar em 2 lugares onde estão as almas daqueles que já morreram. Não são os lugares definitivos, nós vamos falar sobre isso. Mas a Bíblia muitas vezes menciona esses 2 lugares. Um é o lugar de descanso, o lugar de recompensa. O outro é o lugar de punição e desespero. Mas uma coisa que eu quero que você vá aprendendo é que o inferno não é o lugar de punição, de desespero eterno. Ele é um lugar temporário. Um exemplo importante disso está em Lucas capítulo 16, versos 19 e 31, quando Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. E você tem que lembrar que é uma parábola. E quando alguém conta uma parábola, ele quer ensinar 1 ou 2 verdades específicas. Jesus não quer resolver todos os problemas que dizem respeito a isso. Mas ali é dito que o rico desceu para o Hades, para o inferno, e lá ele estava em tormentos e angústias, e desejava que uma gotinha de água fosse pingada na sua língua, para que talvez isso trouxesse um pouquinho de alívio. Essa é uma descrição simbólica, mas nos dá uma ideia do que é esse lugar chamado Hades, ou inferno, não é? Ele é um lugar de sofrimento. Por outro lado, Lázaro foi levado para um lugar denominado seio de Abraão, não é? Ou paraíso, ou simplesmente céu. Então, perceba que há 2 lugares, o céu e o inferno. As almas de todos os que morreram e dos que estão morrendo hoje estão em um desses 2 lugares, de acordo com aquilo que eles fizeram da sua vida. Se foram salvos ou se permaneceram perdidos. Se morreram com Cristo, crendo em Jesus Cristo, amando a Jesus Cristo, ou se morreram sem Cristo. Esse é o critério para se ir ao céu ou ao inferno. Nós vamos ver aí um pouco mais na frente que a base do julgamento, né, há um critério que é básico para o julgamento, que é
o livro da vida. Se os nomes estão escritos ou não neste livro. Isso é o que define o destino eterno dos homens a partir do julgamento. O que é importante entender é que tanto o céu atual quanto o Hades, ou o inferno atual, são chamados em teologia de estado intermediário. Estado intermediário. Por que estado intermediário? Porque eles não são definitivos, não são estados finais. Os estados finais vêm depois desse juízo final, não é? Que são novos céus e nova terra para quem está salvo, está em Jesus, e o lago de fogo para os ímpios, aqueles que não querem saber de Jesus. Em outras palavras, no dia do juízo final, todas as almas que estão no inferno voltam para ser julgadas. A pergunta que precisa ser respondida é: por que precisam ser julgadas se elas já estão no inferno, no Hades? Se já estão condenadas, por que então julgar? Outra pergunta é: por que as almas dos que estão no céu, que já estão salvas, que já estão descansando, também precisam passar pelo juízo final? Esse texto nos dá a resposta. Ele nos explica a razão dessas coisas, porque ele nos fala do critério do juízo, que, aliás, é a nossa terceira descrição, o critério do juízo final. Aliás, os critérios, né? Porque o critério aqui é duplo. Temos o critério estrito e o critério mais amplo, descritos aí como livros e o livro, né? Um livro em especial. Então, o versículo 12 diz que os mortos, os grandes e os pequenos foram postos diante do trono, e então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Então, é muito importante observarmos isto, né? Se abriram livros, plural, e outro livro, o livro da vida. Há aqui um destaque especial para este livro da vida. É assim que está no original, ainda outro livro, o da vida, enfatizando especificamente esse livro. Muito bem, de um lado nós temos livros e de outro lado nós temos um livro chamado o livro da vida. São esses dois critérios, dos livros e do livro, que contam no juízo final. Grave isto, no juízo final há o livro e os livros. O texto diz que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, né? Então, sabemos que são aqueles livros, eles são os registros dos atos, das ações e até das palavras e dos pensamentos nossos. O registro total e completo da nossa vida, de tudo que nós fizemos. Então eu quero lembrar aqui a você o texto de Mateus 12, versículo 36, quando o Senhor Jesus disse que os homens terão que dar contas de cada palavra frívola que disseram no grande dia do juízo. Palavra frívola é palavra inútil, palavra tola, palavra de baixo calão, palavra boba. Terão que dar conta. Esses livros, então, contêm o registro completo das ações de todos os homens. Ninguém poderá esconder nada. Não há nada oculto que não venha a ser revelado, disse também o Senhor Jesus. Muito bem, então alguém pode perguntar, mas a salvação não é pela graça? Por que as obras estão aqui sendo consideradas? Por que as obras são importantes no juízo final? Como é que podemos entender isto? Nós podemos entender isto lembrando que há mais de um livro na história, né? Há mais um livro na história. Há os livros, que é o livro das obras, mas há um outro livro nessa história. Há o livro da vida, como ele diz. E no final do texto, no versículo 15, ele diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, há o critério básico, o livro da vida. As pessoas vão para o novo céu e nova terra se os seus nomes estão escritos no livro da vida. As pessoas vão para o lago de fogo se as pessoas não têm o seu nome escrito no livro da vida. Como é que a gente pode, então, entender isso, né? O livro da vida é o critério básico e o livro das obras o critério derivado. O que define a salvação e a condenação de alguém é o nome estar ou não escrito no livro da vida. Se o nome de uma pessoa está escrito no livro da vida, ela já chega ao juízo final com o seu destino eterno definido. Novos céus e nova terra. Está salvo. O destino eterno não é definido, meus queridos, no juízo final. Ele é definido aqui neste mundo, aqui nessa vida. Em 1 João, capítulo 5, versículo 22, aliás, versículo 12, o mesmo escritor de Apocalipse, que é o apóstolo João, escreve o seguinte, 1 João 5, versículo 12, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não verá a vida. E eu quero citar para você também, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, o mesmo apóstolo escrevendo, registrando palavras de Jesus, depois que Jesus disse no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois de haver dito isto, ele diz no versículo 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então perceba que a salvação e condenação são definidos nesta vida, neste caminhar, não é? Quando uma pessoa crê em Jesus Cristo, o seu nome então está escrito no livro da vida. Veja bem que eu não disse o seu nome é escrito, mas eu disse está. Porque o nome não é escrito quando a pessoa crê. Na verdade, a pessoa crê porque o seu nome está escrito no livro da vida. O próprio João disse no capítulo 17 de Apocalipse, no versículo 8, eu vou ler para você, a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Esqueça a besta. Mas veja o que ele diz sobre o livro da vida. Ele foi escrito antes da fundação do mundo. O livro da vida, meus queridos, nada mais é do que o rol celeste dos eleitos de Deus. Daqueles que Deus amou antes da fundação do mundo. E os escolheu e os designou para serem filhos de Deus. Por estes, Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, o qual morreu para pagar a dívida total deles, e é por isso que os seus nomes estão inscritos no livro da vida. E quando chegarem lá, estes, no juízo final, já sabem qual é o seu destino, já sabem qual é a definição do juiz para si. Estão salvos? O juízo final, queridos, não é estabelecido para definir ou para decidir quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Até porque as pessoas estão chegando vindo do céu ou vindo do inferno. Alguns vindo da terra, né? Então, para que o juízo final existe? Ele existe para colocar as coisas à luz, para pôr as coisas diante de todos, como deve ser, para esclarecer perante tudo e perante todos que Deus é o justo juiz. Mas tem mais função o juízo final. O texto nos diz que é o livro das obras, então as obras contam. Não para decidir quem vai viver no novo céu e na nova terra e quem vai ser lançado
no lago de fogo, porque isso quem decide é o livro da vida. Ele é que decide se você vai estar no novo céu e na nova terra ou não. Ou seja, de você ter crido em Jesus, né? De você ter sido escolhido por Deus, de Cristo ter morrido no seu lugar, de você ter crido nele, essas coisas andam juntos sem possibilidade de separar. Mas as obras contam. Elas contam para designar o lugar de cada um, onde quer que seja. É aquela palavra chamada galardão ou recompensa, que também pode ser às avessas, né? Quem vai para o lago de fogo vai receber uma recompensa ruim, né? Mas de acordo com os seus atos. Porque aqui no juízo final, o que está em foco é a condenação dos ímpios. Então, é essa recompensa ruim, essa recompensa, como diz o pastor Leandro, às avessas, né? Porque ele está dando prioridade para o julgamento dos perdidos. Ele está nos falando da condenação dos ímpios. Está dizendo que eles foram julgados um por um segundo as suas obras. Essa é uma fila da qual ninguém quer participar, mas todos vão. Isso significa que o lago de fogo não vai ser assim uma massa de todos na mesma situação, mas que Deus vai punir a cada um conforme a justiça dele. Aliás, há uma ideia de que o diabo reina no inferno, né? Fica lá espetando as pessoas, e aí essa imagem ela seria levada para o lago de fogo, se fosse assim, mas na verdade o inferno, mais especificamente o lago de fogo, o diabo não está no inferno. Mas ele vai para o lago de fogo, e o lago de fogo é um lugar de juízo e de condenação, não tem ninguém reinando lá. Muito bem, o lago de fogo, o próprio Cristo disse que existem critérios de punição. Então, eu quero lembrar a você, em Mateus capítulo 10, versículo 15, após incentivar os seus discípulos a irem de casa em casa, pregando a palavra, anunciando o evangelho da paz, e Jesus disse para eles, olha, quando vocês chegarem numa vila ou numa cidade, e essa vila ou cidade recusar o anúncio do evangelho, o que é que acontece? No versículo 15, Jesus diz, em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, aquela cidade, aquele lugarejo que se recusou a receber o evangelho, será julgada com mais rigor do que Sodoma e Gomorra, as piores cidades do mundo antigo. Por quê? Conhecimento. Este é um dos fatores essenciais, conhecimento. Cristo disse em Lucas capítulo 12, versículo 47, que aquele servo que sabia a vontade do seu Senhor e não fez, será punido também. Aliás, aquele servo que sabia a vontade do seu Senhor e não fez, será punido com muitos açoites. No verso 48, Lucas 12, 47 e 48, ele diz que aquele servo que não sabia a vontade do seu Senhor, mas que também não fez, não diz que ele será absolvido, que ele não será punido, mas diz que ele receberá menos açoites. Será punido também, mas com menos açoites, ou seja, graus de punição, né? O critério mais açoites ou menos açoites é de acordo com o conhecimento de cada um. O que é que nós aprendemos é que as obras contam. Não para salvar ou condenar alguém, porque a salvação é pela graça, é pelo nome estar escrito no livro da vida, né? Mas as obras contam para definir o estado de cada um, né? Se será um estado de mais punição,
se será um estado de menos punição. Nós não sabemos como será o lago de fogo, mas nós sabemos que haverá graus de punição. O importante é saber que Deus é justo para punir a cada um de acordo com aquilo que é certo. O outro lado é verdadeiro também. No capítulo 11 de Apocalipse, né, na primeira vez que João descreve o juízo final, Apocalipse capítulo 11, ele diz que o juízo final também é tempo de Deus dar recompensa aos seus servos. No versículo 18 de Apocalipse capítulo 11, nós lemos assim: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Veja aí o juízo final, ele está antecipando o juízo final. Para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, para destruíres os que destroem a terra. Então, nesse versículo, ele está dizendo que o juízo final também é tempo de Deus dar recompensas aos seus servos. Aqui, então, é uma das primeiras descrições do juízo final, não é? Naquelas sessões paralelas, nos capítulos recapitulativos. Nós dissemos que Apocalipse, ele conta a história várias vezes, né? Ele conta e reconta, apresentando detalhes novos e fazendo com que vá ficando mais firmado na memória. Então, nesses capítulos recapitulativos, numa das primeiras vezes que João fala do juízo final, ele diz que nesse juízo final é o tempo de Deus dar a recompensa para os seus servos. Ele diz para dar o galardão aos seus servos. Então, isso é o dia final, né? O dia do juízo final, o dia da punição dos perversos, mas é também o tempo de dar o galardão, a recompensa plena para os santos. Eu quero lembrar a você que quando os israelitas entraram na Terra Prometida, daí então eles distribuíram a Terra Prometida entre as tribos. E isso foi o galardão deles, por terem crido em Deus, né, por terem andado pelo deserto e permanecido fiéis. Muito bem, como é que funciona essa recompensa, né? O que é esse galardão? Há muita especulação, há teorias infindáveis. O pastor Leandro diz que, no seu entender, a que parece mais bíblica é a que fala de posições de autoridade. O pastor Leandro diz que a autoridade não tem a ver com pecado, não tem a ver com queda. Posições de autoridade são anteriores à queda. E aí ele argumenta dizendo o seguinte: na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em essência, são iguais em eternidade e poder. No entanto, eles se subordinam quando têm de exercer funções e tarefas. Pense no Filho, por exemplo, né? Filipenses capítulo 2, versos 4 a 9, diz que o Filho veio fazer a vontade do Pai, que o enviou. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte de cruz. Veja, tornou-se obediente, né? Também os anjos que não caíram, que não se rebelaram, eles têm hierarquia entre si. A Bíblia fala de um arcanjo, né, que é o chefe, os outros têm posições inferiores. Isso em termos de tomadas de decisões, de execução de projetos das ordens de Deus, né? Então nós podemos pensar que o novo céu e a nova terra, segundo o pastor Leandro, será um lugar onde as funções serão também diferentes. Todo mundo que foi salvo estará lá, mas as posições de hierarquia serão diferentes. Isso não significa que haverá no céu orgulho, prepotência,
digo, no novo céu e na nova terra, né? No novo céu e na nova terra não existe ciúme, não existe inveja, porque lá não exite pecado. O pecado foi extirpado. Onde é que existe isso? No lago de fogo. Portanto, as obras são importantes e são muito importantes. Não para salvar ou condenar, porque isso quem decide é o livro da vida. É o sangue do Cordeiro, é a graça, é a eleição, é a fé, é a caminhada de fé neste mundo. Mas as obras são importantes para galardão, para o bem ou para o mal. Galardão de recompensa para os salvos, pela graça. E aí, nesse sentido, nenhum salvo pensa que fez mais por si mesmo. Não é? Quem trabalhou sabe que foi a graça de Deus. É como Paulo sempre lembra. Né? Paulo disse certa vez que o seu trabalho, ele falou, eu trabalhei mais do que os outros apóstolos. Muito mais do que eles. E aí, quando a gente lê o texto, parece que há um pouco de orgulho da parte de Paulo, mas em seguida ele completa, trabalhei muito mais do que eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Aliás, eu quero chamar a sua atenção, às vezes eu ouço as pessoas dizerem assim, eu fiz isso através do Espírito Santo. Eu já ouvi mais do que uma vez. Essa frase precisa ser invertida. Ela precisa ser dita, o Espírito Santo fez através de mim. Deus realizou através de mim. Preste atenção, porque é muito importante essa forma de falar. Muito bem. Então, todo aquele que faz alguma coisa a mais do que os outros, sempre diz, a graça de Deus foi a responsável. Foi Deus quem fez através de mim. Toda a glória sempre é dada a Deus. Muito bem. Nós vimos aí essas descrições, né? Nós vimos a descrição do juiz, vimos a descrição dos réus, vimos a descrição do critério, que é um critério duplo, os livros e o livro, a graça e as obras, né? As obras, logicamente, não para a salvação, mas para recompensas. E, por último, nós vamos agora conversar sobre as consequências do juízo final. Né? Quais são as consequências? O reverendo Leandro diz que as consequências são o banimento de tudo aquilo que está fora do lugar na criação de Deus. Tudo aquilo que atrapalha a ordem da criação de Deus. Um dia o pecado entrou no mundo, como diz Paulo, né? Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E no juízo final chegou a hora de remover isto. A hora de remover tudo aquilo que atrapalha a criação de Deus. Tudo aquilo que atrapalha os grandes propósitos de Deus. Nós, quando dizemos isso, precisamos pensar que essa expressão é do ponto de vista humano, da nossa perspectiva. Porque da perspectiva de Deus, do soberano Deus, essas coisas, o pecado, a morte e todo o mal que há no mundo, cumpriram o propósito dele mesmo. Deus é soberano em todas essas coisas. Mas chegou a hora então de removê-los da criação. O texto diz que assim que todos foram julgados, um por um, segundo as suas obras, versículos 12 e versículos 13, entra o versículo 14, dizendo, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Tudo que atrapalha os grandes propósitos divinos, chegou a hora de removê-los. Paulo chama a morte de o último inimigo, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Né? Ele diz no verso 26 de 1 Coríntios, quando o último inimigo cair. E depois no versículo 54 ele deixa bem claro que esse último inimigo é a morte. A morte é o último inimigo. E então Paulo diz, cita uma expressão, e então tragada foi a morte
pela vitória. Eu estou aqui abrindo 1 Coríntios 15 para ler esse versículo tão importante. Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. João já descreveu a queda de Babilônia, a queda das duas bestas, né, o anticristo e o falso profeta, a queda do dragão, e agora o último inimigo é lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. O estado de morte, então, é extinto da criação. Não haverá mais morte. E isso acontece nesse momento. E também a consequência natural do estado de morte não existir mais. O inferno também é lançado para dentro do lago de fogo. Não é? O Hades, esse também é lançado para dentro do lago de fogo. Meus queridos, toda essa linguagem aqui é um simbolismo, é uma descrição teológica que quer dizer a remoção de toda a desordem do mundo, de toda a desordem da criação. É a remoção definitiva, consequência do juízo final, né? A consequência do juízo final é o estabelecimento da perfeita e harmônica ordem divina. Portanto, o próximo versículo, que é aí o capítulo 21, versículo 1, né? Vai dizer: vi novo céu e nova terra. E a partir daí não há mais nenhum resquício de tudo que trouxe sofrimento, de tudo que trouxe confusão, de tudo que trouxe destruição neste nosso mundo em que nós estamos peregrinando, em que nós estamos vivendo agora. O juízo final, queridos, é a garantia de que o mundo, de que o universo chegará a alcançar o pleno propósito de Deus. É por isso que a mensagem de Apocalipse é uma mensagem de esperança. Inclusive a mensagem do juízo final. É porque o juízo final existe que nós podemos, então, suportar as injustiças desse mundo. Então, aqui agora nós apresentamos algumas aplicações que nos foram dadas pelo pastor Leandro. Por um lado, aqueles que vivem despreocupadamente deveriam reconsiderar. Aqueles que pensam que a morte é o fim de tudo também deveriam reconsiderar, porque a morte vai devolvê-los. Ela não é um refúgio. Nem o mar e nem o inferno atual são refúgios. Há um lugar pior do que esses todos juntos. É o lago de fogo, onde todos eles vão parar no final. Mas também, aqueles que creem firmemente em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, não têm razão para temerem o juízo final. Não serão julgados dessa maneira, não é? Seus nomes estão escritos no livro da vida, portanto vão habitar no novo céu e na nova terra, mas devem também pensar e reconsiderar o que estão fazendo com os dons, com os benefícios concedidos por Deus para atuar no reino de Deus, para trabalhar no reino de Deus. Se os estão usando bem, se estão aplicando para a glória de Deus, ou se estão apenas fazendo para a glória de si mesmo, para os benefícios próprios, né? Em alguns momentos, precisamos pensar na nossa vida se estamos até sacrificando pela glória do Senhor a nossa própria vida, sacrificando o nosso eu pela glória do Senhor. Precisamos pensar, porque as obras contam, não para a salvação, nem para a condenação, mas para galardão. Aquelas pessoas, tanto os profetas, como os apóstolos e os crentes do primeiro tempo, como aqueles que hoje são perseguidos e que até são executados por crerem em Jesus, têm galardões maravilhosos. E nós precisamos pensar se nós estamos dispondo a nossa vida e as nossas capacidades dessa forma.
devemos pensar se no dia final vamos receber elogios ou não. Isso é muito importante. Às vezes nós pensamos, se eu chegar lá já está muito bom. Na verdade está, não é? Mas não é tudo, queridos. O Senhor tem muito mais. Muito mais de uma vida de serviço e dedicação. Não é? Quando chegar na presença do Senhor, vai ouvir: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O melhor é que essas recompensas não estão só no futuro. Jesus disse que receber as recompensas a gente já começa aqui e agora, no presente. Em Marcos 10, 29 e 30, em Lucas 18, versos 29 e 30, nós ouvimos o Senhor Jesus dizer: quem tiver de abandonar isto ou aquilo, pai, mãe, irmãos, irmãs, não é? Propriedades, isso ou aquilo, receberá já no presente muito mais, e na vida futura também os galardões. Então, acima de tudo, nós devemos encarar o futuro com esperança pela fé no Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós e garante que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E devemos lembrar de uma verdade final. Se os nossos nomes estão escritos no livro da vida, meus queridos, Deus, não existe borracha para estar apagando e escrevendo de novo. Deus não fica apagando e escrevendo novamente o nome das pessoas. Às vezes os pastores vão batizar uma criança e aí ele ora, coloca a mão na cabeça da criança e ora: Deus, agora escreve o nome dessa criança no livro da vida. Não é neste momento que Deus escreve o nome da criança no livro da vida. O livro da vida está escrito desde antes da fundação do mundo, não é? O seu nome está lá porque Deus o amou antes da fundação do mundo. E porque Cristo deu a sua vida pelos seus pecados. E porque você crê firmemente no Cordeiro de Deus. Você está em Cristo. Meu querido, eu termino esse vídeo rogando a Deus que você repense a sua vida. Que você repense, especialmente você que crê em Jesus, né? Repense aí o que você está fazendo dos dons. Se você está acumulando tesouros nos céus ou se você só quer acumular tesouros na terra. E você que pensa que a morte é um refúgio, ela não é refúgio. A morte vai entregar os seus mortos. Você precisa se render a Jesus, precisa clamar que Jesus te receba no seu reino. Você precisa clamar a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.